você que está aqui na Rádio Web Fraternidade, a nossa querida emissora do bem na internet. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, pelo aplicativo da rádio ou pelo site, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui continuando a nossa série de programas sobre transtorno do espectro do autismo, trazendo o autismo para o palco do espiritismo, tentando desmistificar, tentando levar informação e fomentar mais inclusão da diversidade, da deficiência dentro da nossa casa espírita e dentro do nosso coração, mais ainda. A gente tem a alegria, a honra, o carinho de receber, de conversar agora com o nosso querido Dr. Caio Abujade. A gente tem, assim, o privilégio de ter ele dentro da doutrina espírita, ele que é uma referência nacional do autismo no Brasil, e alguém que eu tenho a maior gratidão pela palavra que ele espalha, pela informação que ele leva, pelo tanto que ele educa a gente quando ele fala sobre autismo. Então eu vou deixar ele se apresentar e a gente começa a nossa conversa. Obrigado, muito obrigado pelos elogios. Eu não sei se eu mereço eles, mas eu agradeço muito, porque eu sei que é de coração. E o coração, quando fala, ele ilumina a gente, né? A gente tem realmente trabalhado um pouquinho para melhorar a forma como as crianças, né, que vêm ao planeta possam receber de nós, né, que já estamos aqui há um pouquinho mais de tempo, o melhor de nós, né, o nosso carinho, o nosso amor, a nossa redenção, a nossa religiosidade, né, a nossa técnica, o nosso tempo, né, as melhores experiências. E as pessoas que vêm com características especiais ou um pouquinho diferente do padrão típico, né, elas também merecem a nossa atenção e devem, né, receber um pouquinho mais da gente, né? Eu acho que no caso dos pacientes com espectro de autismo, isso vale mais ainda, né? Isso vale para todos as pessoas que têm alguma peculiaridade, mas para os pacientes com espectro de autismo eu sinto que existe algo mais importante por conta da sensibilidade que eles têm, né? Eles têm um padrão de sensibilidade que é infinitamente maior do que o das outras pessoas. Eles têm corpos mais sensíveis, eles têm sistemas sensoperceptivos mais aguçados, eles têm células mais hiperexcitadas. Então, o mundo para eles já é muito agressivo, né? Então, quanto mais delicado, quanto mais afetivo, quanto mais tranquilo, né, a gente for com eles, quanto mais cristão a gente for com eles, eu acho que melhor. É um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, né? É verdade. A gente está trabalhando no sentido de desmistificar algumas coisas que muitas vezes as pessoas, por desinformação mesmo, por desconhecimento, acabam propagando. Uma das coisas que a gente ouve muito quando você fala que você tem um filho autista, uma filha autista, tudo agora é autismo. Autismo tá na moda. E a gente sabe que teve um aumento mesmo na prevalência, e eu queria que, se você puder, fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Muito bem, né? Eu acho que o autismo está na moda mesmo. Graças a Deus, a gente lutou muito para que as pessoas pudessem enxergar, né, a principal coisa que existe, né, quando você está num mundo, é as pessoas não reconhecerem aquilo que existe, as pessoas não se reconhecerem com autismo. Você já imaginou você ter uma dificuldade, ou, por exemplo, uma miopia, e você nem saber que miopia existe, né? Outro dia eu estava com meu pai, e ele falou assim, ele examina, médico do trabalho, ele examina as pessoas que têm dificuldade de visão, que estão pedindo uma nova carta de motorista. E foi muito interessante, porque a maior parte das pessoas que chegam lá, ele pergunta, mas você enxerga bem? As pessoas enxergam muito bem. Então, olha aqui, né? Aí, quando a pessoa olha lá, ela não consegue, ela fala, nossa, eu não estou enxergando, está embaçado. Aí, quando ele põe a lente, né?
e aí mostra que ela vê com a lente e fala assim, pois é, você não enxerga bem, a pessoa toma um susto, e fala assim, nossa, eu tenho uma dificuldade de visão, eu não sabia, né, porque a pessoa, até ela ser examinada, ela não sabe, e isso acontece muito com os autistas, com os familiares dos pacientes com autismo, essa coisa de estar na moda é que quando o conhecimento aparece, as pessoas começam a falar sobre isso, elas começam a estudar sobre isso, elas começam a entender sobre isso fica em pauta. Mas a gente pode expandir esse conceito. Os problemas psiquiátricos estão na moda. Nós estamos no meio, né, ou no início, né, do apocalipse, né? Então é esperado que nós estivéssemos muitos problemas psiquiátricos, a depressão, a ansiedade, o suicídio, as angústias, né, os transtornos do neurodesenvolvimento, o aumento de incidência, ainda mais agora, depois da pandemia, é algo desproporcional, nunca antes visto na história da humanidade. Agora, vamos extrapolar um pouco mais, né? As doenças, de uma forma geral, estão na moda. Nunca se teve tanto câncer, nunca se teve tanto transtorno imunológico, nunca se teve tanta demência, nunca se teve tanto problema cardiovascular, tanta dependência, tanto alcoolismo, tanto acidente, tanta violência, né? Então, é um momento de nos cuidarmos e prestarmos atenção em tudo que existe, né? Tudo que existe de doenças e transtornos merece a nossa atenção para que possamos cuidar, né? Perfeito. Ai, eu admiro demais. Muito obrigada. Olha só, hoje eu estou fazendo um curso, né? Mais um curso sobre autismo aqui. Aí, né, para quem está ouvindo a gente e talvez não pegou os outros programas onde eu me apresentei e falei um pouco sobre o trabalho, por conta do trabalho do meu marido, ele foi transferido e a gente mora em Londres há 7 anos. E aí eu estou fazendo um curso aqui chama Understanding Autism, e eu vi uma fala que me marcou muito hoje. Hoje especificamente, no dia da aula de hoje. O rapaz falava assim, quando você olha para alguém e vê nessa pessoa uma condenação, uma sentença, sinto muito te dizer, você tem uma ideia muito negativa de Deus. Sua fé, seja qual for, precisa se fortalecer. O jeito que as pessoas olham para a deficiência precisa mudar urgentemente. Eu costumo ouvir, seu namorado também está no espectro do autismo, como se eu só pudesse namorar alguém que também tem deficiência. Ou então, quando eu digo que o meu namorado é típico, eu costumo ouvir, ele deve ser um santo, como se namorar comigo fosse realmente um ato de caridade. Então, assim, a gente estava conversando antes e eu queria que a gente trouxesse um pouco dessa conversa, né? Essa ideia de que deficiência é menos, ou de que deficiência é pagamento de débito, ou que deficiência é expiação, né? Eu gosto muito, e todos os episódios eu costumo citar João, Jesus passando pelo cego de nascença com seus discípulos, e os discípulos perguntam, foi ele ou foi seus pais que pecou para que ele ficasse assim? E Jesus disse, nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que nele se manifestasse a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, assim, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, sobre essa visão da deficiência como algo negativo, menor, que diminui, que incapacita. Eu acho que a minha experiência com as pessoas com deficiência, eu acho que isso me comove e comove as pessoas que convivem com autismo quando eu falo sobre isso, porque isso realmente acontece e as pessoas sabem que isso eu falo do meu coração, me fez admirá-las. Eu acho que a gente encontra Deus quando a gente admira as pessoas, quando a gente se sente grato e feliz por qualquer coisa. E isso é difícil. Isso é difícil de acontecer. Deus toca a gente quando a gente é assim. Deus fala pela gente quando a gente é assim. Tem no Evangelho de Lucas, quando ele vai falar da candeia, né? É o capítulo 11, versículo 34 a 36. Ele vai falar assim,
Jesus vira e fala assim, a luz da candeia está no olho, né, no olhar. Então, encha seu olho de trevas e seu coração se encherá de trevas, né, e encha seus olhos de luz, né, veja a luz e seu coração se iluminará. Então, é tão bonito você entender isso e no início é natural que as pessoas olhem as transtornos, os desafios, as doenças, os problemas com uma certa repulsa. Isso é natural, não é racional, é natural. Mas quando você vai ouvir Chico falando, e quando você vai ouvir as mensagens de Emmanuel, de Meimei, de André, de todos os grandes espíritos que a gente tem acesso, é muito interessante como eles falam assim da importância do trabalho, da caridade, do movimento relacional. E a gente acha que assim, a gente é muito simplista, né? A gente acha que na hora que a gente vai trabalhar pelo outro é isso, a gente está pagando dívida. A primeira coisa que o espírita tem que entender é que ele nunca vai pagar as dívidas. Ninguém nunca vai pagar as dívidas. Porque a gente tem tanta dívida, que você, não importa o que você passa, você pode vir com os piores problemas da história da humanidade por 1 milhão de anos e você não vai pagar suas dívidas. Porque Deus é tão misericordioso e tão bom, que você sempre está num movimento de desenvolvimento pessoal. E grande parte das vezes escolhidos por você mesmo. Quando você não está em condição ainda de escolher, aí ele opta por você e é sempre o melhor. E o melhor não é para você, é para um conjunto de pessoas. O trabalho é igual a relacionamento. Quando os grandes espíritos falam assim, você tem que trabalhar, você tem que fazer caridade, é porque você tem que experienciar o relacionamento. E por que eles falam para a gente fazer a caridade e experienciar aqueles... Não, porque quando eu faço a caridade, eu também melhoro e volta para mim a coisa boa. Mas como isso acontece? Ninguém sabe como isso acontece. A minha vivência me fez entender isso, porque todo mundo fala assim, não, faça para o outro o que você vai receber em dobro. Né? Como é que é isso? Né? A gente não entende isso. Mas eu passei, na vivência é que eu fui entender isso. Isso é lindo, tá? Porque na hora que você está experienciando com o outro, e você convive com ele, por isso que a ideia é fazer assim, caridade não é uma coisa que Jesus falava assim, você não pode dar só o dinheiro, é bom, mas faça parte conviva com aquele cara que está te sofrendo por uma vida inteira. Seja íntimo dele, tá? Porque quando você começa a criar intimidade com as pessoas que estão em qualquer condição que você não tenha, existe uma coisa muito interessante, e que a gente já estudou na neurociência, que quando você fica íntimo de alguém, e essa intimidade ganha-se confiança, os sistemas de ocitocina, que são aquele hormônio do amor e tal, o que ele faz? Ele faz com que as homeostases dos sistemas, então, todo o meu funcionamento imunológico, endocrinológico, o sistema de neurociência, os sistemas entram em simbiose naquele momento. Eles já conseguiram ver 2 crianças de 3 anos de idade, amigas íntimas, e os sistemas entrando em simbiose. Então, isso acontece com pais, com padrasto, com madrasta, com professores, com terapeutas, com pessoas. Então, você acha assim, vamos evangelizar, vamos fazer uma aulinha de moral cristã. Não resolve. Você nunca vai evangelizar alguém pela boca. Você vai evangelizar alguém se relacionando. Então, o trabalho nada mais é do que você entrar em intimidade e confiança com alguém e passar a conviver aquilo. Porque aí você passa a conviver com aquele processo. E na hora que você convive com aquele processo, você começa a enxergar o desenvolvimento daquele indivíduo. Você começa a enxergar o desenvolvimento daquela família. Você começa, depois de 10, 15, 20 anos, você começa a ver aquelas pessoas se transformando e você para de ver só aquele contexto, daquele momento, daquela angústia, daquela dor, daquela crise, daquele processo. Você consegue ver o processo integral acontecendo. E aí a coisa é surpreendente, porque você passa a sentir um milagre acontecendo da transformação. E aí você passa a ver a Deus. Entendeu? Então, essa é a beleza, né, do processo, é a experiência de você estar junto. A gente está muito preso no resultado, a gente está muito preso no sim e no não,
não faça isso que você vai ter aquilo, não faça aquilo que você vai ter isso, não, então você fez errado, então agora é fazer certo, e agora que você fizer certo, você vai pagar o que você fez errado, e nada disso é importante, porque o que é importante é a experiência. Então eu aprendi isso, você não pode mais se preocupar se seu filho tirou nota vermelha ou tirou nota azul, se seu filho fez algo certo ou fez algo errado, mas como você vai vivenciar isso com ele. Como você vai vivenciar isso com aquele que você está sendo caridoso, com aquele que você está trabalhando, com aquele que você está ajudando, com aquele que você quer que ele esteja melhor, entendeu? Então, é a convivência, a intimidade, a confiança que começa a transformar o coração do outro e automaticamente começa a transformar o seu. E aí, porque você passa a entrar em simbiose com aquele indivíduo. E aí, se você conseguir apurar o seu olhar nesse processo, você vai iluminar o seu coração. Então, essa é a beleza de estar vivo. Essa é a beleza de vir para a Terra. Essa é a beleza de você ter família, ou de você enfrentar transtornos e doenças. Presta bastante atenção, ouvinte. Não existe ninguém na Terra que não vá ficar doente, que não tenha transtorno e que não tenha dificuldades. Nenhum ser humano. Tá? E eu vou ser bem sincero com você, se você veio para cá e não vai fazer isso, você está no lugar errado, porque você tem como até fugir disso o máximo que você puder. E cuidado, porque se você pedir para Deus saúde, provavelmente ele vai te mandar doença, porque é assim que ele te purifica. E é assim que ele causa a saúde real, que é a saúde do espírito. Porque a doença expurga os maus da sua mente. Ela te purifica. A doença é sagrada. A grande milagre de Deus, de Jesus na Terra, foi mostrar que a doença não era algo que te tirava da religião. E você, quando ficava doente, era impuro, então você se afastava da religião. Ele mostrou o oposto. Ele curava as pessoas porque ele mudava o padrão psicológico delas ao mostrar que a doença, na realidade, era a solução de purificação daquele problema, e que quando ele mudasse o tom e o padrão mental e a visão e o olhar dele, é aí que ele sararia da doença e estaria libertado. Se fosse então, assim, não teria um Francisco de Assis, né, adoecendo, né, terminando a vida com dificuldades, não teríamos as grandes referências que nós temos no mundo. Eurípides Barçanufo teriam tido uma vida tranquila e pacífica, com tudo de bom, com o melhor. Vamos ver o quanto de remédio Chico Xavier tomava, o quanto de desafios Divaldo enfrenta, Eurípides Barçanufo, que morreu na gripe espanhola, Dona Meca, que era sua mãe santa, que tinha 4, 5 convulsões todos os dias, nos dias que ela estava bem. Eu gosto de lembrar de uma frase atribuída a Francisco de Assis que diz, né, ensine o evangelho e, se preciso, use palavras. Então, eu acho que essa nossa ação realmente, ela fala mais do evangelho do que qualquer outra coisa, e é nesse sentido, né, que a gente tem feito esses programas para que a gente tenha uma ação consciente, uma ação refletida. Quando você falou daquela adolescente que o outro se sente caridoso por namorar ela com que tem autismo, né? Ou o outro deve ser um santo. Eu vou explicar para você o que eu aprendi com autismo. O paciente com autismo de alta funcionalidade, porque ela tem uma alta funcionalidade, senão ela não estaria namorando, ele é um indivíduo que conseguiu neuromodular um organismo altamente hiperexcitado, neuromodular e imunomodular. Então, ele tem uma performance senso-perceptiva absolutamente superior ao cônjuge, no caso, se ele não tiver o espectro do autismo. Um potencial senso-perceptivo que pode beirar 6 vezes mais do que o do outro. Então, na verdade, o verdadeiro santo ali é a pessoa com espectro do autismo. Por quê? Porque ela sente os transtornos do outro, porque todo mundo tem dificuldades, né, vamos dizer assim. Então, o outro sente as dificuldades dela num padrão X. Ela sente os problemas do outro num padrão 6x. Uau. E para você sentir o padrão do outro
a dificuldade do outro no padrão 6x e continuar namorando o outro, você tem que ser santo, porque senão as pessoas estão se separando sem isso, né? Imagina você sentindo todas as dificuldades e todos os permeios e todas as doenças que o outro tem de personalidade, que está melhorando durante a vida, numa intensidade infinita maior e por amor continuar do lado daquele outro. Então a gente tem que entender que na realidade o santo é aquele que suporta mais e que continua na experiência. Perfeito. Bom, eu acho que já deu para mexer um pouquinho com as nossas concepções que ainda, talvez ainda não estejam ajustadas, e a gente vai aos poucos aprendendo, refletindo e tomara, né, que a gente vai conseguindo fazer essas mudanças internas. E agora a gente continua essa conversa falando um pouquinho mais sobre como que é essa realidade de ser médico, atender pessoas do espectro do autismo no consultório e também, né, a relação com o que aporta o conhecimento espírita para essa relação com seus pacientes. É uma grande bênção, né? Eu acho que, como a gente estava falando, o ato do trabalho é um ato relacional, né? E você pode se relacionar com as pessoas em diferentes parâmetros, né? Ou padrões. Você pode ser extremamente superficial, ou você pode entrar nas camadas profundas, né, daquilo que a pessoa é e unir os corações até chegar no momento onde você chegar lá na seiva, né? Que é aquele líquido sagrado que onde a pessoa tem os maiores segredos e maiores dificuldades. E belezas também, né, vamos dizer assim. O que eu tenho mais aprendido a fazer, e eu tenho aprendido até com as pessoas, e com você até agradecer, né, os mentores e as pessoas que me ajudam, não sou eu que faço, né, mas eles têm me ensinado muito a mudar o tom, sabe? As pessoas geralmente entram no consultório muito aprisionadas em significados e pensamento, e elas começam, não, eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, eu sou assado, e por causa disso, e quando você vê a pessoa está emaranhada, né, num movimento de significados que aprisionam o pensamento delas e elas se desorganizam totalmente. Você vê os pais, as mães, as pessoas de alta funcionalidade, todas mergulhadas. E quando você vai desconstruindo isso, vai motivando, vai mostrando o lado bom de todos esses processos e vai entregando a beleza de eles estarem vivos e de eles estarem passando por aquilo, porque aquilo que eles estão passando é bom, né? E como aquilo vai transformá-los em pessoas melhores e fazer com que eles nunca mais passem essas dificuldades. Você vê que as pessoas entram assim, todas encolhidas no consultório, elas vão enchendo, e elas saem felizes e alegres. Isso não tem preço. Eu sei que não sou eu que estou fazendo isso. Eu sei que é o Deus em mim que faz eu encontrar, assim, às vezes, aquelas palavras e pescar o indivíduo mesmo, que é como se o indivíduo a mente dele tivesse presa lá num calabouço, né? E você vai ali e pesca ele, traz ele de volta, ele brilha, e aí ele naquele momento ele se torna uma pessoa feliz. E aí ele vai enfrentar os desafios dele. E a gente consegue, às vezes, fazer isso com indivíduos do espectro do autismo que nem falam, que nem contam as suas histórias, mas que às vezes chegam tão amarrados, né? Mas com uma música, com um processo senso-perceptivo, né? Porque tanto se fala nessa coisa de evangelizar, como é que vai evangelizar o espectro do autismo, né? Porque as pessoas estão acostumadas só a evangelizar com palavras, né? E o evangelho é você fazer uma pessoa sorrir. E você evangeliza quando você tira a pessoa do tom de franzir a testa para o tom da leveza, do sorriso e da gratidão. E quando eu tenho quando tem um paciente com espectro do autismo mais grave, né, em que ele não tem ele está num movimento senso-perceptivo ainda, ele está ainda se organizando sensorialmente, você tem que pescar ele igual, né? Você tem que pescar ele igual o indivíduo que tem toda a cognição super inteligente, que está fechado no movimento depressivo, ele também precisa de um outro ser humano que vai lá, pesca ele com amor e carinho e traz ele de volta. Só que
Com o indivíduo que tem uma cognição normal, às vezes você faz isso, pode fazer isso com palavras, mas não é só as palavras, é aquilo que está permeando aquelas palavras, né? É o abraço afetivo. Agora, com o espectro do autismo, às vezes você vai fazer isso por um movimento senso-perceptivo, você vai fazer isso tirando a dor, porque às vezes a pessoa fala assim, esse indivíduo com autismo é muito agressivo, então eu não vou conseguir evangelizar ele, porque ele é muito agressivo. Só que quando você vai ver a causa da agressividade desse indivíduo é porque ele está com uma gastrite. Aí eu quero saber quem aqui, que assim, quantos pacientes que eu estou vendo com agressividade que a gente encaminha para gastro, vai fazer endoscopia, assim, centenas, que estão irritados, agressivos, estão com esofagite, gastrite, duodenite. Agora eu quero saber quem está assim há 10 anos, você consegue, estando assim, ir para um centro espírita e ficar ouvindo uma palestra para se evangelizar com gastrite, né? Aí o problema é o autismo. O problema não é o autismo, o problema é a gastrite, né? Aí tem o outro que está tendo crises convulsivas, aí tá tendo outro que está todo alérgico, que está com sinusite, que está com dor de cabeça, tem outro que está com alteração na pele, e as pessoas não sabem que, na realidade, além de ser autista, ele é um ser humano que, inclusive, por ser autista, fica mais doente que as outras pessoas, e as pessoas não entendem que a única coisa que ele precisa é que nós tiremos a dor dele. O princípio básico da medicina é você aliviar a dor de um ser humano. E aquele ser humano, às vezes, está sentindo 10 anos de dor e ninguém tocou nele clinicamente porque ele é autista e fala assim, não, isso é do autismo. E, na realidade, porque ele é autista, ele não tem estômago, ele não tem intestino, ele não tem rim, ele não tem vaso sanguíneo, né? Então, a gente tem que entender que evangelizar é olhar o todo. Quantos pacientes que a gente viu que, na verdade, estavam com crise, que estavam com otite, ou porque estava com dor de dente, porque estava com gengivite, porque eles não conseguem escovar o dente, porque tem distúrbio senso-perceptivo. Doutor Caio, minha filha chegou do acampamento da escola, os pés dela, as unhas estavam pretas de sangue, os pés dela estavam em carne viva, ela andou 12 quilômetros nesse dia, ela não reclamou de dor. Quando eu a vi chegando, eu falei, você está andando diferente. Quando eu tirei os sapatos dela, os pés, e ela não reclamou. Ela provavelmente muito excitada com as novidades, a percepção de dor dela, que já é bem baixa, deve ter ficado ainda mais baixa, mas agora sim, a gente teve que sabe, ensinar a primeiro a sentir, a identificar na medida do possível, mas a comunicar essa dor. Então, assim, o que você está falando é muito legítimo. A gente vê às vezes, que não sabem comunicar a dor. E às vezes eles comunicam a dor de uma forma diferente. O que a gente tem aprendido é que a semiologia, que é a linguagem de sinais, é outra. O aumento da ansiedade, a regressão do comportamento, ficar mais sensorial, ficar mais agitado, ficar mais ansioso, ficar mais irritado, ficar mais desatento. Quando você tem mudanças de padrão e quedas de comportamento, muito provavelmente você está tendo um padrão inflamatório, uma alteração sistêmica. E é lógico, o que acontece? Aquele espírito, quando ele está sentindo o distúrbio, a inflamação, ele se afasta um pouco. Porque ele não tem um alívio daquela dor. Você, quando tem dor, você toma um remédio. Ele nem entende o que está acontecendo direito, então ele se afasta. E aí ele regride o comportamento. Na hora que ele regride o comportamento, ele fica mais primitivo, fica uma resposta mais primitiva, porque a inteligência se afastou, né, do processo de gestão ali daquele organismo. É mais impossível. E aquilo é porque eu tenho um problema, aí as pessoas vão interpretar, não, é porque esse indivíduo tem um problema de personalidade, esse problema tem um problema difícil. Problema de educação, os pais que não educam direito, mimam demais. Exatamente. Então, esse olhar, ele é muito importante. Lógico, aí, quando você tira tudo isso, e aí o indivíduo sorri, aí você vê aquele indivíduo grave, que tem uma deficiência grave, mas ele está feliz, alegre, saltitando, estereotipando. Ele é a pessoa mais feliz da casa. E todo mundo preocupado com o desenvolvimento dele. Mas quem está mais no céu?
quem é mais grato, quem é mais feliz, né? Como que ele está enxergando aquele processo encarnatório? Ele está animadíssimo, ele está muito contente. E a gente preocupado com o resultado. A gente nem consegue experienciar a alegria com ele. A gente nem consegue entrar no mundo dele, estereotipar com ele, abraçar, saltar com ele, entrar na água com ele, dançar com ele, ficar feliz com ele. E a gente quer evangelizar ele. Às vezes é ele que está evangelizando a gente, porque a gente está preocupado se ele vai falar, se ele vai escrever, se ele vai... Eu não estou dizendo que essa preocupação não é importante, mas o hiperfoco em determinadas coisas, às vezes, afasta a gente do movimento relacional, e aí, sem movimento relacional, não tem evangelização. Não existe evangelização. Então, para eu me evangelizar o outro, eu tenho que entrar no mundo do outro, e não obrigar o outro a entrar no meu mundo, né? Olha o que Cristo fez para evangelizar a gente, né? Ele saiu do padrão funcional que é assim, indescritível. Aliás, tem uma descrição do que ele precisou fazer para chegar a se portar humano na Terra, no livro Universo e Vida. Tem um capítulo que chama O Filho do Homem, que Pascal, que é o espiritual que escreve esse livro, conta o processo de materialização de Jesus, pelo qual ele conta fisicamente, ele conta todas as teorias físicas de todos os processos que Jesus faz para chegar na Terra e se tornar homem. E aí a gente vai ver o sacrifício, né? Ele teve que, se a gente for comparar assim, a gente com o indivíduo, às vezes, que está enfrentando um espectro do autismo, não é nada o que a gente precisa fazer para entrar, às vezes, naquele mundo e se relacionar com ele, e evangelizar ele, perto do que Jesus precisou fazer para se transformar naquilo que a gente considera como humanidade, para ele poder se relacionar com a gente. E se colocar nessa relação muitas vezes como aprendiz, né? Ao invés do professor e do mestre, né? Porque a minha filha, nossa, como ela me ensina. Ela me conduz. Eu costumo sempre dizer, minha filha, obrigada pela condução. Eu ainda vou aprender a ser sua mãe. Eu estou no processo. Tenha paciência comigo, porque eu preciso pedir para ela ter paciência comigo. Eu estou com todos os instrumentos aqui. E muitas vezes eu deixo de validar as coisas que ela traz por essa dureza de coração. Você estava falando da alegria, né? Olha aqui, a gente foi outro dia. É isso, né? Ela, no meio das pessoas, das crianças, uma moça de 1,75, 19 anos, brincando na água, e assim, totalmente fora daquele padrão, mas olha a felicidade, a mais autêntica felicidade. E para quem Porque você nunca vai se relacionar com a água igual ela se relaciona. Desse jeito. Para quem está só ouvindo a gente. Só quando você for espírito. Exatamente, essa intensidade, essa abertura, né? Essa pureza de alma mesmo, essa entrega, ela é fantástica. E contato que chega até mim na procura das casas espíritas, dos evangelizadores, dos amigos queridos que me procuram nesse sentido, eles dizem assim: ah, Cristina, mas eu não posso fazer ajuste e tratar fulaninho diferente. Ele tem que ser tratado igual a todo mundo. Esse conceito, né, de igualdade, eu acho que também a gente pode ajustar, né? Isso está errado, porque, olha só, igualdade não é isso. É o contrário, é você individualizar cada movimento relacional, entendeu? A igualdade é você dar o... Porque assim, aquilo que você falou de relacionamento, ela é professora, eu sou professor. Relacionamento, por definição, é uma via de mão dupla. Os dois são alunos e os dois são professores. Não existe, senão você não está se relacionando, senão você está subjugando. Essa é a diferença. Quem subjuga é aquele que quer que a sua verdade prevaleça. Quem se relaciona é aquele que entrelaça corações. Então, todas as verdades são boas. Todas as verdades são boas. Tá? Então, Jesus era judeu? Não. Jesus é católico? Não. Jesus é espírita? Não. Jesus está acima de tudo isso. Mas ele se envolve, ele ajuda a criar teorias que nos satisfaçam para que a gente encontre o caminho de Deus.
Então, para o judeu, ele vai aparecer judeu. Para o espírita, ele vai aparecer espírita. Os espíritos fazem isso. No plano espiritual, tem espírito que está em todas as casas religiosas. Cada casa ele aparece de um jeito. Numa casa ele aparece como Bezerra, na outra casa ele aparece como Nossa Senhora, na outra casa ele aparece como a vovó, na outra casa ele aparece como o índio pena branca, na outra e é o mesmo espírito. Por quê? Porque ele faz isso para nos satisfazer. É aquilo que a gente precisa. Ele se entrega àquele movimento relacional. Então, o relacionamento ele é uma troca. Ele é automaticamente uma troca. O grande problema é que a gente ainda não aprendeu a se relacionar e não aprendeu a amar. Porque a gente quer amar o outro do jeito que a gente conceitua como amor, e se o outro der um passo errado, ele é traidor e acabou. E aí eu odeio. Entendeu? Então, a gente não sabe se relacionar, a gente sabe subjugar. Essa é a questão do egoísmo. A questão do egoísmo e do orgulho é porque você acha que está se relacionando, mas você está impondo a sua vontade, você está subjugando o outro, você não está criando relacionamento. Você fala assim, mas eu sou mãe, meu filho tem que me obedecer. Não, ele tem que te respeitar. Você tem que fazer junto com ele. E não falar assim, faça isso porque eu sou mais velho, eu sou sua mãe. Não é assim o respeito. Mudou o tom. Né? Mudou. Então, filho, vamos lá, nós vamos fazer juntos. Vai ser divertido, vai ser legal. É assim, eu já falei 3 vezes para você escovar o dente e você ainda não foi. Quanto tempo vai demorar para você ir lá escovar o dente com ele? Ainda cantando música, vocês dois juntos, irem se divertindo, e cantando música, e cria uma brincadeira, um escova, o outro escova. Olha a diferença. Vai escovar o dente da mesma forma, mas olha a diferença do tom. Não é escovar o dente que importa, se escovou ou se não escovou. O que importa é a experiência. Foi feito junto, foi feito de relacionamento, foi feito amor. Então, quando eu tenho um indivíduo ali, que é uma criança, eu só educo se eu entrar em simbiose com ele. Senão eu traumatizo, subjugo, imponho, obrigo, cobro. Tudo isso é tão negativo. E isso vem de uma sociedade pós-guerra. A gente não pode mais viver isso. Acabou isso. Agora é unidos, motivados, animados, felizes. Se o seu filho está instável, não importa se ele tem autismo ou se ele não tem autismo, antes de você educar, ele tem que se estabilizar. Ele tem que estar sorrindo. Não tem prontidão para aprendizado. Exatamente. Porque quando eu estou instável, eu me fecho. Meu coração está fechado. Não tem simbiose. Não tem relacionamento ali. E aí eu tenho que impor, eu tenho que subjugar. Entendeu? Então é esse que é o cuidado. E tem uma outra coisa. Muitas vezes, eu não sou egoísta. Mas quando eu estou em depressão, quando eu estou ansioso, quando eu estou sofrendo, eu ativo o meu cérebro punitivo, eu regrido, e aí eu fico de novo uma pessoa que não consegue se relacionar. E aí eu quero educar o outro com eu em depressão, com eu instável, com eu ansioso. Eu não consigo fazer simbiose. Então é muito importante os pais, os cuidadores, os evangelizadores, todo mundo estarem bem. Eles têm que ter saúde mental. Qual que é o primeiro processo que André faz quando chega no nosso lar, antes de começar qualquer coisa? Nos 7 primeiros capítulos. Ele estabiliza a saúde psíquica dele. Depois dos 7 próximos capítulos, ele conhece o nosso lar. Depois dos 7 próximos capítulos, ele se envolve com a energia do amor. Depois dos 7 próximos capítulos é que ele vai se preparar para o trabalho, que é o relacionamento. Depois ele se envolve com o relacionamento íntimo, depois com o fraterno e cooperativo, e depois ele se ilumina. Tem gente que quer começar a se iluminar se nem tratou ainda a própria psique. Está entendendo? Então, tudo tem etapas. Eu preciso me cuidar para depois cuidar do outro. É um grande processo. E que bom que a gente tem esses percalços, né? A gente tem esses caminhos, essas vias onde a gente vai se aperfeiçoando. Se fosse tudo muito pavimentadinho e muito retinho, provavelmente a gente ia se acomodar e não ia ser tão rica, né? E a diversidade traz isso para a gente, traz essa riqueza de paisagem, essa riqueza de oportunidades da gente se ressignificar.
Não tenho palavras para te agradecer. Fica aquele gostinho de quero mais, mas eu convido todo mundo a pesquisar aí nas redes sociais, no YouTube, as palestras do Dr. Caio Abujade. Ele tem trazido contribuições muito significativas para a gente. E aí a gente espera que a gente tenha outras oportunidades para a gente continuar aprendendo, refletindo e ampliando tanto, né, a nossa visão com esse seu jeito, com essa sua super lente tão competente. Então, você pode deixar as suas considerações finais e já fica aí com a nossa gratidão. Eu é que agradeço. Eu gostaria muito de incentivar todos a se despirem mesmo de si mesmos. É um momento tão bom, tão importante, tão propício para a gente poder ressignificar os nossos valores. Eu mesmo enfrentei tantos desafios esse ano, né? E enquanto isso foi magnífico para a gente ressignificar tudo, reorganizar nossas vidas, valorizar aquilo que a gente ama, né? Então eu peço muito que comecem a olhar para vocês, não sejam. Deus criou o tempo e o espaço para a gente se organizar e não para a gente virar escravo dele. A matéria, ela é tudo que a gente tem de mais maravilhoso para que a gente possa aprender e se desenvolver. Tudo que acontece em nossas vidas é minuciosamente selecionado para que, carinhosamente, misericordiosamente selecionado para que a gente aproveite o prana de cada situação como se ela fosse escolhida a dedo por Deus para que a gente vivencie aquilo e aprenda a sermos pessoas melhores para chegarmos até Ele. Cada segundo é importante e a gente precisa valorizar isso. Uhum. Então, era isso a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado por tudo, pelo convite e que possamos estar juntos outras vezes, né? Sim, com certeza. Você segue aí com a nossa programação, a programação da nossa querida rádio, que a gente consiga, então, encontrar cada vez mais as nossas oportunidades de se auto-reconhecer, reconhecer, identificar e fazer as conexões, essas conexões que a gente refletiu aqui hoje, tão fundamentais para o nosso crescimento. Muito obrigada por sua companhia, por sua audiência. E se você puder, por favor, compartilha, curte, faz uma playlist com a nossa série sobre autismo e ajuda a gente a divulgar essa boa informação. Meu carinho, minha gratidão a todos vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.